Editorial. Polícia Rodoviária Federal não é autoridade policial, e sim de trânsito. Quem disse? Essa foi a decisão do juiz federal Manuel Pedro Martins de Castro, da 6ª Vara Federal, ao invalidar o artigo do decreto do presidente Jair Bolsonaro que permitia aos policiais rodoviários federais lavrar termo circunstanciado de ocorrência e que rotulou a natureza funcional do cargo de policial rodoviário federal, causando um alvoroço dentro dessa classe de profissionais. O magistrado reconheceu que fazer TCO, que é o termo, é atribuição apenas do delegado de polícia e que a norma do decreto presidencial fere o direito e a obrigação dos delegados de polícia, únicos agentes públicos possuidores da qualidade de autoridade policial com poder para essa atividade, e que o policial rodoviário possui apenas o direito de exercer a atividade de natureza policial. E o magistrado foi mais longe ao concluir que Polícia Rodoviária Federal não é autoridade policial, sendo que essa interpretação pode e deve ser estendida aos demais policiais fardados, como, por exemplo, os policiais militares, guardas civis, metropolitanos, etc. A Lei 12.775/2012 define as atribuições do policial rodoviário federal como a de realizar patrulhamento ostensivo, inexistindo a condição de poder investigar crimes ou lavrar TCO. Segundo a decisão do juiz federal Dr. Castro, a Constituição do Brasil determina que apenas a Polícia Federal pode exercer funções de polícia judiciária da União, não cabendo à Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o texto constitucional, exercer as funções de polícia judiciária da União, a exemplo da realização de investigações criminais em que se insere a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, e reconheceu o magistrado que tampouco as leis que regem o tema prevêem essa possibilidade. A ação foi ajuizada pelos sindicatos dos delegados federais de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Espírito Santo e Bahia, bem como do Sindicato Nacional dos Delegados da Polícia Federal contra a União. Eles alegam que a medida é inconstitucional, uma vez que as funções da Polícia Rodoviária Federal são de patrulhamento ostensivo das rodovias federais nossas. Argumentam os impetrantes delegados que o TCO, termo circunstanciado de ocorrência, é uma forma de investigação criminal, ato privativo dos delegados de polícia na condição de autoridade policial. A União, por sua vez, alega
que o detentor do cargo de policial rodoviário federal exerce atividade de natureza policial e que, assim, a expressão autoridade policial pode alcançar os policiais rodoviários federais. O magistrado federal não nega que os policiais rodoviários federais exercem atividades de natureza policial, mas ressalta que isso não quer dizer que eles sejam autoridade policial. São conceitos, atribuições e responsabilidades diferentes. E, por fim, decidiu o juiz federal, no último dia 11, que permitir lavratura do termo circunstanciado de ocorrência aos policiais rodoviários federais seria permitir a designação de estranhos à carreira para o exercício da função de delegado de polícia. E, em assim sendo, o juiz decidiu que, diante desse panorama, tem-se que o decreto número 10.073/2019, na parte em que alterou o artigo 47, inciso 12º, do anexo 1º do decreto número 9.662/2019, para permitir à PRF a lavratura de termo circunstanciado, ofende o princípio da legalidade, ao inovar o direito sem amparo na lei e na Constituição, o que contraria o artigo 69 da Lei 9.099/1995. Senhores, estamos num Brasil que questiona, e isso é a democracia. Não se pode negar que a Polícia Rodoviária Federal tem uma divisão que investiga e prende, desmantela quadrilhas e age como polícia, mas a observação dos delegados agora coloca e acaba sendo decidida por um juiz federal no papel e levanta uma questão que o povo brasileiro já vinha em si discutindo. Nas guaritas da PRF, o que vemos é que elas raramente têm policiais no atendimento ao público. Sabemos que a PRF tem se envolvido e se preocupado mais em investigar e desmantelar quadrilhas, seja de traficantes ou contrabandistas, e quem saiu perdendo foram os motoristas, que deixaram de contar com o policial amigo, capaz de dar informações confiáveis àqueles que usam as estradas brasileiras. Produziu-se, ao ver da sociedade, uma legião nessa bonita e brilhante função profissional que passou a se confundir com a missão da Polícia Federal, deixando as nossas estradas sem aquele guarda-amigo capaz de orientar, fiscalizar, multar e recolher veículos em desacordo com a legislação ou motoristas incapazes de dirigir nas estradas. Aquele velho conceito do policial rodoviário amigo ficou no passado e se perdeu com uma atividade da PRF que não mais atende às necessidades dos motoristas que trafegam pelas nossas estradas. Portanto, a PRF virou polícia e não mais os guardiões das estradas em quem podíamos confiar. Eles próprios estão perdidos em suas atribuições diante do que está sendo questionado. E nós, usuários das estradas brasileiras, deixamos de ver no PRF aquele amigo a quem podíamos confiar como sendo o melhor amigo a quem recorrer quando no uso das nossas estradas. Nada contra a vontade dos PRFs em serem polícia. Mas então que o DENIT, ou o Ministério da Justiça, que crie uma guarda rodoviária capaz de preencher
a lacuna deixada pela antiga PRF e que não foi preenchida pela atual PRF. Que se crie internamente uma força deles, uma divisão capaz de ser a melhor amiga do motorista nas estradas, e que aqueles que lá estão querendo ser policiais, que sigam o caminho, que não é de todo ruim. Afinal, que o Brasil mais precisa neste instante é gente combatendo o crime. Bom dia.